Desculpa, um pouco desarranjo aqui. Estamos testando umas coisas diferentes. Bom dia, os irmãos que eu ainda não cumprimentei. Estamos com bastante gente aqui, isso é muito bom, alegra bastante o coração. Ontem os jovens estiveram reunidos, a gente estava tendo um momento junto e tinha alguns rostos novos. E daí é interessante que o pessoal vai se conhecendo e eu tenho dificuldade de conhecer gente nova, na verdade. Mas tem gente que só senta e vai conversando e já fala, nossa, né, esse aqui já conhecia, né? Faz um tempão, faz 30 segundos que se conhecia, né? E daí é incrível. Mas eu descobri que, para mim, que não sou muito bom nisso, tem algumas perguntas que ajudam. Às vezes você fala assim, qual o seu nome é bom, né? Eu não ia falar essa, mas acabei de lembrar. Da onde que você é, o que você faz. E eu descobri que tem gente que gosta de perguntar sobre interesses. O que você gosta de fazer? Qual o seu hobby? Para onde você quer ir? Para onde você quer viajar? Essa última sempre me pega. Porque desde pequeno, a minha irmã, ela sempre dizia, eu quero conhecer todos os países, viajar para tal lugar. E eu não conhecia o nome dos lugares que ela falava. Eu falava, deve ser bom, né? Tal, assim. O lugar lá, o país Europa, para mim sempre foi difícil. E eu nunca tive interesse, até hoje não tenho muito interesse em viajar. Mas cada vez mais eu começo a entender por que tem gente que gosta. Agora, semana retrasada, o pessoal da diretoria dos Jovens da Holiness do Brasil, que eu estou como conselheiro, perguntou, porque eu não entendo de Instagram também, mas eles iam postar alguma coisa. Só confia no que eu estou falando, que eu não vou saber explicar. Eles iam postar alguma coisa sobre onde cada um queria viajar, e eles fizeram essa pergunta para cada um. Aí todo mundo falou assim, eu quero ir para, já esqueci, Austrália, outros países. E quando chegaram para mim, falaram, onde você mais quer ir? E daí eu pensei, bom, em casa eu já estou, esse eu gosto. Eu travei tanto quanto eu estou travado agora, para falar a verdade. Demorei um tempão, coloquei no Google, coloquei vários lugares aleatórios para tentar encontrar. Eu não achei nenhum lugar que eu queria ir, para falar a verdade. E eu acho que eu respondi deserto da Judéia. Eu não acho que vai ser muito agradável se eu estiver lá, mas vai ser bem interessante o lugar que Jesus estava quando ele passou os 40 dias. Eu pensei, nossa, daí a gente faz um jejum lá, daí talvez seria perigoso, então eu mudei de ideia. Mas que eu gostaria de ir, talvez eu não planejo ir. Mas se era só para responder, então eu respondi dessa forma. Mas o que eu percebi foi, quando você olha cada lugar que cada um quer ir e o porquê cada um responde aquilo, a gente realmente conhece um pouco mais sobre as pessoas. Aí depois, se vocês quiserem conversando entre a gente, né, que lugar que quer ir, isso me interessaria. Já sabem a minha resposta, então a gente pode passar para de vocês mesmo, né? Eu não sou muito bom nessas coisas. O que gosto de fazer, isso daí eu vou conseguir falar por muito tempo, vocês vão ter que me parar. Mas isso realmente, para onde a gente quer ir, para onde você quer viajar, o que você quer conhecer, isso é interessante, porque, diferente de mim, as pessoas que realmente querem ir, não adianta querer ir, não adianta pesquisar na internet, ver foto, ouvir fatos, e saber, nesse lugar aconteceu tal coisa naquela época, nesse lugar o sol nasce em tal direção, tem tantas vegetações. Não adianta. Quem quer ir em algum lugar precisa ver. Precisa ir com os próprios olhos, precisa conhecer. Quando a Vitória e o Dask se casaram e se mudaram para essa casa nova, a gente falou assim, nossa, né, como que é? E eu quis ir para ver. E daí eu fui lá, estava vazio. Eu falei, nossa, que bonito aqui, né? Vocês vão morar assim? Eles, não, vou colocar coisa. Mas aí eu fui de novo quando tinha coisa. Já era outra experiência. Quando a gente vai e a gente vê, se o que a gente vê muda, a experiência também muda. A gente conhece dos lugares onde a gente vai com essa nossa visão, entre outros sentidos que a gente tem para experimentar essas coisas. E isso é interessante, porque hoje, na pandemia, fica um pouco mais difícil de viajar, mas normalmente a gente precisa de passaporte. E no passaporte tem um documento de identidade. Olha só, já fiz a ligação com o tema da nossa série. A gente está falando sobre identidade, gente, só para situar todo mundo. E nesse tema de identidade cristã, o que o cristão é? Para onde a gente deveria ir, para onde cada lugar que o cristão é, ele precisa do seu passaporte de identidade, saber como ele vai responder essa pergunta. Na primeira mensagem que a gente teve nesse tema, o pastor Joel falou que nós somos filhos de Deus. Depois a gente viu que nós somos nação santa, a gente viu que nós somos transformados por Deus, tanta coisa, eu não sei nem se a gente vai conseguir falar de tudo que a identidade cristã é, por causa da palavra cristã que vem junto. Se fosse a identidade do Mateus, talvez caberia num livro, ou menos ainda do que isso.
mas a identidade cristã, o que Jesus Cristo faz nas nossas vidas, muito mais. Então hoje vamos fazer um recorte. Hoje a gente vai lembrar que nós somos discípulos de Jesus. Eu peguei um tema um pouco mais fácil para a gente falar. Discípulos de Jesus. Apesar de ser simples, às vezes a gente não entende porque a gente fala a palavra discípulos vez após vez. E o que é um discípulo? Hoje em dia, eu não sei se eu encontro muitas pessoas que se consideram, eu sou mestre em tal coisa, eu tenho um discípulo aqui que está aprendendo a minha função, que ele vai me suceder. Às vezes é familiar, às vezes não. Eu não costumo encontrar isso. Imagino que antigamente, em algum lugar, devia ter com muito mais frequência. Mas quando a gente pensa que nós somos discípulos de alguém, discípulos de Jesus, tem que ter um mestre. Um mestre que ensina, que domina a área dele e que tudo que a gente pode aprender vai ser o que ele sabe. Inclusive, provavelmente a gente vai reproduzir muito parecido com ele. Se o mestre que a gente escolher tiver alguma falha, ao não ser que eu tenha algum talento muito genial, eu vou repetir essa falha. Na vida cristã, ninguém tem esse talento genial, infelizmente. Então, se na nossa vida, na verdade, né, ninguém é tão bom assim em viver quanto a gente talvez pense. Então, para onde a gente vai ir, a gente precisa ter primeiro passado por um mestre que não tem nenhuma falha, porque nós as reproduziremos. E Jesus Cristo é esse mestre sem falha nenhuma. O discípulo é aquele que segue o mestre e ele vê a vida do seu mestre, inclusive onde ele mora. O que isso é esquisito, mas no texto de hoje a gente vai ver que é o que os discípulos de Jesus, os primeiros discípulos de Jesus, fazem quando eles encontram ele, do que perguntar, nossa, Jesus, para onde que você quer ir? O que você gosta de fazer? Onde você mora? Imagina, alguém chegar que você não conhece, alguém chega assim, então, eu estou a fim de te perseguir por aí, em todo lugar que você está, me diz onde você mora, porque eu vou começar pela sua casa. O que você faria se alguém te abordasse assim na rua? Não, eu gostei de você, você parece muito admirável, eu vou te seguir todo dia. Jesus falou, não, vem junto, vem comigo. Corajoso da parte dele, mas também ele estava assumindo todo esse compromisso de que tudo que ele fizesse ia ser visto por esses discípulos. No texto de hoje a gente vai ler, está em João 1, de 35 a 39. A gente vai colocar aqui no slide. Eu estou lendo na versão NVI. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando ele viu Jesus passando, ele disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo que Jesus, que os 2 discípulos seguiram, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram e por volta das 4 horas da tarde, ou seja, eles ficaram o dia inteiro lá, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Eles perseguiram Jesus até ficar tarde e falaram assim, nossa, né, a gente vai ter que dormir com você, mostra aí sua casa. Eu sempre acho engraçado comparar a nossa cultura com a cultura daquela época e daquele lugar, né, Oriente Médio, 2000 anos atrás. Completamente diferente do que a gente tem hoje. Provavelmente eu não teria essa coragem de responder, não, passa o dia inteiro comigo. Eu falo, não sei nem se eu vou gostar de passar tempo com você. A gente tem esse negócio, né, vamos hesitar bastante antes de conhecer alguém, o que atrapalha às vezes, né? Eu, pelo menos, me atrapalho bastante nisso. Mas muito legal que a gente pode aprender isso com Jesus. Ele tinha essa disposição e imagino que foi agradável, porque eles passaram a noite e por 3 anos, esses 2 seguiram Jesus alegremente. Foi assim que os 2 primeiros discípulos de Jesus começaram a seguir ele. Eles eram antes discípulos de João Batista, que era primo de Jesus, mas assim que ele viu Jesus, ele apontou e falou assim, esse cara vale a pena, segue ele. E os discípulos acreditavam, eles seguiam João Batista, acreditavam no que ele falava, mas João Batista era um mestre que tinha falhas. E ele entendia essas falhas e ele achava que valia muito mais a pena, mesmo se os seus próprios discípulos seguissem outro mestre que não tinha nenhuma falha. Então eles foram até lá. A gente vê 2 partes aqui da resposta de Jesus. E eu queria focar nelas para a gente estar meditando nessa manhã. Que nem eu falei, ser discípulo de Jesus tem muita coisa, a identidade tem muita coisa da vida cristã, então vamos focar em apenas 2 aspectos. Jesus diz, venham e verão. A gente vai pensar em ir e a gente vai pensar em ver. São as 2 coisas importantes que está nesse texto e que a gente vai desenrolar, talvez para os nossos dias tenham muitas coisas em comum. Começando pelo ir. Quando a gente vê nesse texto, Jesus, ele era um mestre, que significa, ele era um professor qualificado da palavra de Deus. Assim como muitas outras pessoas, doutores na lei, que sabiam toda a palavra de Deus, que era a lei jurídica, onde eles estavam vivendo também, falavam coisas, ensinavam, eles tinham autoridade para ensinar tudo que era importante naquela sociedade. Jesus tinha essas qualificações.
mas ele tinha algo especial, ele também fazia tudo segundo as coisas que ele ensinava, o que, daquela época e ainda hoje, a gente prefere quando alguém faz o que fala. E Jesus fazia isso, admiravam as pessoas e começaram a seguir ele. Ele não era apenas um professor, ele também era alguém que fazia junto. E com esse relacionamento, Jesus convidou para que eles fossem discípulos e não apenas alunos. Isso que é interessante. A gente usa muito o termo aluno, mas o termo discípulo tem essa conotação extra, de estar junto, de aprender com o dia a dia, não necessariamente com uma aula, com uma palavra, ou mesmo nesse momento aqui, Jesus fazia de uma forma um pouco mais completa. Eu tenho dificuldade, não sei vocês, eu estou falando muitas dificuldades minhas, né? Desculpa. Eu posso falar alguma coisa que eu sou bom também. Eu não sei, eu estou nervoso. Seguir uma pessoa, para mim, é muito difícil. Eu sempre quis ser uma pessoa diferentona, assim, né? Eu queria mostrar que eu sou especial. Então, se o pessoal falasse, nossa, essa roupa aqui tá na moda, eu falava assim, qual que é a outra que não tá? Aí que as pessoas ficam meio estranhando. E eu gostava, né? Eu usava umas camisetas esquisitas, assim, que tinha umas piadinhas sem graça. Eu gosto de fazer piada sem graça, gente. Eu ainda faço. O que não é da moda, e eu também gosto de fazer. Quando eu era criança, todo mundo falava assim, eu tenho uma cor preferida. Eu falo, como se decide cor preferida, né? Não, é porque parece bonito. E eu não achava bonito, então eu falava, vixe, o que eu faço? O pessoal fala, eu gosto de verde, eu gosto de amarelo, eu gosto de... Marrom não tinha, criança preferia vermelho, azul, assim, cor mais viva, né? E aí cheguei na adolescência e o pessoal, não, agora a gente é mais legal, sou mais estiloso, eu gosto de preto. Eu falei, nossa, esses aí são especiais, eu quero ser mais especial. Ninguém fala branco. Eu comecei a falar, eu gosto de branco. Aí começaram a me dar roupa branca. Eu falei, nossa, mas dá trabalho roupa branca. Foi difícil, mas eu comecei a dizer que eu gosto de branco porque eu queria ser diferente. E quando eu me fazia diferente, eu me sentia um pouco mais especial. Mas em algumas coisas, como eu falei, no meu jeito de falar, na minha forma de vestir que chocava os outros, entre outras coisas, descobri que em vez de diferente, eu comecei a virar estranho. E isso, em vez de atrair, as pessoas davam uma hesitada para me conhecer. Alguns mais corajosos iam falar assim, então, por que você faz isso, né? Só perguntando aqui, né? E eu nem sempre tinha uma resposta, né? Daí eu falei, então talvez eu tenha que mudar, né? Tem coisa que se incomoda, vamos fazer diferente. Inclusive, hoje vocês não estão vomitando ao olhar para mim, porque a minha vestimenta é um pouco menos ofensiva. Não que fosse necessariamente ruim, mas eu fazia escolhas que eu sabia que as pessoas iam ficar meio surpresas. Por exemplo, eu gostava muito de usar shorts por cima da calça. Vocês já viram essa última tendência? Aí eu pensei, não, mas eu só faço isso em casa, então acho que não incomoda ninguém. E nessa semana, o grupo de jovens estava reunido online, a gente estava conversando sobre isso, não lembro por que o som saiu, mas um deles me perguntou assim, não, mas você fazia isso quando você era pequeno, né? Aí eu percebi que eu parei de fazer isso faz 2 meses atrás. Ainda esse ano eu estava usando shorts em cima da calça, e ele falou, não, mas você não sai de casa assim, né? Daí eu percebi que ainda esse ano eu fui no mercado assim. E as pessoas realmente reagiram daquele jeito esperado. Hoje eu mudei. Eu não tento chocar só por chocar as pessoas. Na época que eu comecei a fazer isso é porque a minha calça estava sem elástico, então eu tinha que colocar alguma coisa que tinha elástico, mas estava frio, então eu precisava da calça. Então eu juntava os dois. Não sabia que existia a opção de cinto, gente. Isso foi ingenuidade da minha parte. Mas eu comecei a usar, acostumei, porque chocava, era diferente, porque era diferente, era especial. Essa foi minha lógica por muito, muito tempo. E para muitas de nós também é. O nosso anseio de se tornar especial, às vezes, faz a gente agir de formas que não fazem sentido nenhum e que, às vezes, até incomodam e atrapalham na nossa comunicação de conhecer outras pessoas, de fazer as coisas da nossa vida. Imagina se alguém trabalha numa linha de produção e é o único diferente. Vai ter sempre um produto com defeito, né? E isso daí não faz sentido. Tem um desenho de super-herói japonês que chama Boku no Hero Academia. Não sei se algum dos jovens conhece. Eu não conheço tão bem, mas aparentemente esse daqui é fã. Olha só, você não gosta? Vixe, Ali gosta. Então tá bom. Eu vou usar ele como sensor aqui para ver que se eu estou falando está certo. Pelo que eu entendi do desenho, todo mundo naquele mundo tem superpoder, menos o personagem principal. E o sonho dele é ser um super-herói. E ele olha para o super-herói número 1 do mundo e ele fala, eu quero ser igualzinho àquele cara. Mas todo mundo tem superpoder, menos ele. Isso é horrível.
E o que é mais horrível para mim, lendo isso, é que a palavra de superpoder, eles não falam superpoder no desenho, eles chamam de individualidade. Cada um tem sua individualidade. Aquele menino, protagonista, não tem. Ele nada. Ele não tem identidade, porque ele não é diferente. O que é esquisito pensar, né? Se todo mundo é diferente um do outro, ninguém é diferente, né? Dos demais. Ele acabava sendo diferente, destacando, porque ele não tinha nada, destacando para o negativo. Ele se sentia diminuído e ele não poderia cumprir o sonho dele. Mas de todo mundo que tentava ser que nem o super-herói número 1, com cada um com a sua individualidade, um soltava fogo na mão, o outro pula alto, e... não? Ah, tá, tem esse aí. E ele não fazia nada. Ele decidiu, em vez de ter um poder que fazia a mesma coisa que os outros e imitar, ele começou a fazer as mesmas coisas. Se o super-herói número 1 cuidava dos outros, ele cuidava dos outros. Se as pessoas simplesmente eram violentas uns com os outros, ele era diferente. Isso chamou atenção, e daí o super-herói falou, então você vira meu discípulo. E daí ele começou a seguir aquele cara. Não porque ele queria ser diferente, especial por sua natureza que destacava dos demais, mas porque ele queria copiar o mestre. Olha só, a postura do discípulo não precisa ser diferentão para se tornar especial. Precisa copiar o mestre, que já é especial, e assim a gente se torna cada vez uma pessoa melhor. Até onde está no desenho até agora, ele já é um super-herói bem formado, está atuando lá, fazendo diferença na sociedade. Olha só, porque ele copia o super-herói que valia a pena. A gente pode chamar esse daí de Jesus Cristo sem sair do desenho, né? Mas é interessante isso daí. O que fazia ele se destacar era copiar, era fazer segundo alguém que era especial. Só um instantinho, gente. Eu estou tentando procurar o versículo aqui. Pode colocar, por favor? O próximo. Me perdoa. A gente vê em 1 Coríntios 11:1 que Paulo ele fala dessa forma também, para ser imitador dele como ele é de Cristo. Quando a gente é discípulo tão bom, mesmo que Paulo não era o mestre, aquele que estava ensinando o pessoal na igreja naquela época, ele imitava tanto Jesus que valia a pena imitar ele porque você acabava imitando Jesus. Ser discípulo de alguém que vale a pena contagia e multiplica. Mesmo que o mestre Jesus Cristo fisicamente não está entre nós agora, ele deixou tanto ensinamento através da palavra e através de outras pessoas que deixaram para outras pessoas, que ainda assim a gente faz hoje. Não precisamos nos destacar dos demais, como igreja, como corpo de Cristo, porque a gente é diferente, porque a nossa igreja faz uma coisa diferente das outras, porque o nosso pregador é super confuso e os outros não. A nossa diferença não, o que nos torna especial é a mesma coisa que torna todos os seguidores de Cristo especiais. Sermos discípulos, imitarmos, copiarmos, tornarmos imitadores, assim como Paulo era, assim como nossos exemplos de fé são. Isso é ser discípulo de Jesus. Passar tempo junto, se relacionar, que foi, voltando para o texto, o que Jesus fez com eles, lá no versículo 39, pode colocar? Do texto que a gente acabou de ler. Ele diz, então foram e por volta das 4 horas da tarde, que era o final do dia, terminava às 6 horas, eles viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Passar tempo junto. É muito difícil na pandemia, mas a gente está tentando fazer um esforço. Talvez a gente liga uns para os outros, não só para jogar a conversa fora, mas para desenvolver relacionamento, crescermos juntos. Um instantinho, gente. Eu acho que eu estou cometendo alguns erros. A primeira coisa era seguir, né? A segunda coisa que a gente viu, a gente está lendo nesse texto, é que ele nos ensina sobre outra coisa além de seguir, outra coisa além de ir, que é o ver, o observar. Todo discípulo precisa anotar as coisas que seu mestre faz, especialmente na época onde esses termos começaram a ser usados, porque eles não tinham caderno de anotações e o mestre Google para ensinar tudo como faz de tutorial. Eles decoravam. Todas as coisas que o mestre fazia se tornava natural para eles, simplesmente observando. Em algumas culturas, inclusive, não tinha nem aquele negócio de fazer pergunta e responder. Nossa, né, o meu mestre está fazendo, eu falo assim, não, mas por que você fez isso daqui aqui? Não, é porque assim é melhor,
porque, né, faz diferente. Algumas culturas, o mestre falava coisas meio abstratas, assim, que pareciam uma sabedoria super profunda, e o outro jovem aprendiz tinha que, nossa, né, que sábio, e tentar entender por que isso era sabedoria, simplesmente pela observação. Claramente isso demorava muito mais, mas esse relacionamento funcionava. Por mais que demorasse, no final das contas se tornava tão sólido que quando o mestre falecia, o próximo jovem que se tornava um mestre também, ele podia passar adiante, porque ele via. E Platão ele fala sobre esse negócio de ver na alegoria da caverna, não sei se vocês conhecem. É o seguinte que ele diz. Platão era um filósofo da Grécia Antiga e ele explicou sobre como o conhecimento é alcançado pelas pessoas, o que a revelação do conhecimento faz na vida de alguém que não tem conhecimento sobre nada, e ele explicou com essa história de uma caverna. Uma caverna que tem um grupo de pessoas que está preso lá a vida inteira e nunca saiu da caverna escura. Só que tem uma fonte de luz vindo de fora da caverna, que faz sombras quando as pessoas passam. Para alguém que viveu a vida inteira dentro da caverna, vai achar que sombras são seres humanos, porque tem um formato e faz barulho quando fala. Então, a sombra é uma pessoa. Eles nunca viram outras pessoas. O que eles veem é o que eles acham que é verdade, mas o que eles veem não é tudo que existe no mundo. E daí, um deles escapa da caverna. Eles estavam presos, ele consegue fugir. O mundo é completamente estranho e diferente do que ele imaginava. Os olhos dele são abertos para uma outra realidade. Ele percebe, através da luz, que as pessoas têm formatos que ele pode tocar, que ele pode se relacionar, e com tanta observação, ele pensa que vale a pena aquele mundo e volta para a caverna, porque ele precisa falar para os seus amigos que o mundo de fora da caverna vale muito a pena, eles têm que ir e ver. É assim que os discípulos falaram uns para os outros, né? Venham e vejam, porque você precisa ver por conta própria. Não adianta eu mostrar um álbum de fotos da minha viagem, não adianta eu pesquisar no Google como que o outro país é. Você precisa ir ver para entender. E, realmente, nessa alegoria que Platão fala, aqueles que estão presos dentro da caverna não entendem. Eles chamam aquele que saiu de louco, eles falam, você não sabe do que você está falando. Alguma coisa aconteceu, você deve ter caído, lá fora é perigoso, porque você voltou falando coisas estranhas. A gente tem certeza que as pessoas não têm esse negócio de cor, elas não são tridimensionais, elas são manchas na parede que fazem barulho, e isso é a nossa vida. Para quem não vê a Jesus Cristo, não vai entender. A gente fala uns dos outros sobre a nossa experiência de fé, mas querendo ou não, a gente tem que experimentar. Pastor Joel sempre fala, né? Muitos pastores falam isso, né? É que eu ainda não falo, então não podia dizer que eu sempre falo isso, mas Pastor Joel já ouvi ele falar também. Muitas pessoas sempre dizem que não existe filho de crente, neto de crente que é crente, né? Você é crente por conta própria, você não é neto de Deus, você é filho de Deus. E o seu filho tem que ser filho de Deus para se tornar cristão também. É isso que significa o ver por conta própria. Você vai, fisicamente também, mas você vai até Jesus Cristo, você vai entender o que é essa iluminação diferente que a gente tem. Mais um discípulo foi encontrar com Jesus naquele momento. Ele estava reunindo, ele teve 12 discípulos depois, em algum momento, e os 2 primeiros estavam lá, eles encontraram um terceiro que estava embaixo de uma árvore, vivendo a vida dele. Ele era alguém tão correto, tão justo, tão conhecedor das palavras de Deus, que ele sabia que quando viesse o Messias escolhido, o Cristo, que Jesus foi chamado mais tarde, ele iria reconhecer. E eles falam assim, a gente encontrou aquele mestre que está falando coisas maravilhosas, ele é de Nazaré, que era uma cidadezinha lá, e ele falava assim, não, mas na Bíblia não fala que o Cristo vem de Nazaré, o Cristo vem de Belém, então esse cara não é o Cristo. Mal ele sabia que Jesus tinha crescido em Nazaré, nascido em Belém. Mas ele achou esquisito, porque ele era um bom conhecedor da lei. Ele não era uma pessoa ruim, mas ele hesitou quando ele não conhecia ainda Jesus, ouvindo falar pelos seus companheiros. Vamos voltar para o texto, está lá em 1 João 1,46. Natanael perguntou, Nazaré, pode alguma coisa boa vir de lá? Disse Filipe, venha e veja. E ele foi até Jesus. Eu acho que pode colocar o próximo versículo também. Jesus, pode deixar um tempinho. Quando ele conversou com Natanael, Natanael perguntou para ele assim, mas você é o Cristo mesmo, né? E Jesus falou assim, não, eu vi você embaixo da árvore quando você estava tendo seu tempinho lá. Natanael sabia que não tinha ninguém perto dele, ninguém tinha visto ele. Ninguém tinha falado para Jesus aquilo. Jesus
viu ele. Diferente de um discípulo que vê o seu mestre, precisa estar por perto, Jesus, o mestre, via esse discípulo sem nem mesmo estar por perto. Aí ele sacou. Se esse cara sabe do que eu estava fazendo, ele realmente é. Eu vou jogar fora tudo que eu conhecia antes, todas as sombras da caverna, e eu vou acreditar. Ele falou assim, então, você é para valer. E Jesus falou assim, você acreditou só porque eu te vi? Muito mais você vai ver. Ele diz o seguinte, digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa imagem, gente, é muito forte. Para entender isso, você teria que ser um bom estudioso da palavra de Deus lá, que nem Natanael, e perceber que isso é o que aconteceu com Jó. Jó era um dos pais da nação deles, daqueles que começou a multiplicar e ter uma família que se tornou um povo que recebeu a palavra de Deus. Jó, uma vez, ele teve um sonho. Ele viu anjos subindo e descendo do céu. E ele falou, esse lugar que eu estou é santo, é casa de Deus, é onde Deus habita, é onde abre uma porta e passam os anjos de Deus. Ele chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. E Jesus falou, quando você me segue, eu, Jesus, o mestre, você não encontra a pousada onde ele mora. Jesus mostrou para eles a pousada fisicamente, mas o convívio com Jesus mostrou além da pousada, mostrou a própria casa de Deus, que ele estava falando, os anjos vão subir e descer sobre o Filho do Homem. Ele era a casa de Deus. Jesus Cristo é a nossa habitação. Qual que é o lugar que vocês sonham ir? Qual que é o lugar que vocês sonham visitar? Se Jesus Cristo for o lugar que vocês sonham visitar, vocês precisam ver Ele. Vocês precisam seguir Ele e assim vocês vão encontrar muito além do que a gente achava que precisava, que era, eu acho que eu preciso seguir um mestre, eu acho que eu preciso só aprender dele. Ele vai te fazer revelação, ele vai te mostrar casa de Deus, uma realidade muito maior do que a gente imaginava dentro da caverna. Diferente do filósofo que entra de volta na caverna para contar o que tinha fora, Jesus nos liberta da caverna e mostra o que tem fora. E ele mostra o que tem fora é muito mais maravilhoso com a luz dele, é a luz de Deus. É a luz de Deus que me mostrou que a minha diferença não era o que me tornava especial. E pelo contrário, a minha ansiedade, a minha insegurança de querer ser alguma coisa, cada dia mais se tornou resolvida quanto mais tempo eu passo vendo a Jesus. Jesus, naquela época, ele não tinha muita escolha do que ele vestia, porque ele andava de um lado para o outro, não podia acumular riquezas, e ainda assim ele tinha tanta confiança de quem ele era, que as pessoas ficavam impressionadas olhando para um cara que tinha aparência de morador de rua. Jesus simplesmente, ele mal tomava banho, ele andava quase descalço, e ainda assim a presença dele era o que resplandecia, porque eles podiam ver nele, muito mais do que os olhos, mas precisava estar junto. Muitas pessoas que ouviram falar de Jesus não acreditaram, porque não se deram a oportunidade de ver, de estar por perto. Muitas pessoas que tentaram, como eu, ser diferentes, não se deram a oportunidade de pensar, e se eu tentar fazer igual a alguém impressionante, escolhendo bem alguém que vale a pena? Não sei se para vocês também tem sido assim, se muitas crises a gente tem vivido de tentar conhecer, de tentar enxergar, de tentar copiar coisas ou mesmo ser diferente. Mas as nossas lutas e dificuldades na nossa construção de uma identidade, de seguir alguém, elas se resolvem quando a gente encontra não o que a gente quer ou o que a gente sonha ver, o lugar mais maravilhoso do mundo, mas aquele que a gente precisa ir. Eu vou dizer, esse lugar é a palavra, é a casa de Deus, ouvindo da palavra, meditando no que o Senhor Jesus tem para nossas vidas. A vida como um discípulo de Jesus é muito esquisita, e ela é contínua, a gente tem muitos passos, muito mais do que a gente pode falar nessa manhã, é muito incrível, vale muito a pena, mas em hoje vamos resumir. São ações que a gente tem que ter, a gente vai e a gente vê. A vida com Jesus, ela é seguir, ela é ir, ela é decisões, e eu queria fazer um convite então para a gente meditar. Olha cada um dentro do seu coração nesse momento. Se o seu ir está abalado, se você já é discípulo de Jesus e não tem seguido Ele, não tem copiado, não tem meditado na sua palavra, talvez porque você não conheça, passa mais tempo, estuda a palavra de Deus, tenta ver como Ele agia e fazer como Ele. Se o que você não tem é ver, se te falta enxergar quem é Jesus, então vamos orar diante dEle, pedir para o Senhor abrir nossos olhos. Som do seu coração, pede para o Senhor mostrar no seu coração o que você precisa alinhar, o que você precisa encontrar. Nossa vida é muito angustiante quando a gente não abre mão desses outros conceitos.
Senhor Jesus, por favor, seja conosco nesse momento. Nos ensina a tua fidelidade. A gente não sabe como viver, a gente precisa de alguém para nos orientar. Que esse alguém possa ser o Senhor. Que a nossa busca por identidade, a nossa busca por saber quem nós somos, para resolver crises da nossa vida, faltas de conexões, conhecer pessoas, conhecer lugares, anseios que a gente tem, seja resolvido e entender quem é o Senhor, te buscar, te seguir, ver a tua resplandecente bondade, ver o Senhor vindo do céu, ver a tua casa, entender que o momento junto com os nossos irmãos é estar presente na casa de Deus, não pelo lugar físico onde nós estamos, mas porque a tua presença é aqui e o Senhor, meu Pai, é aquele que faz a tua obra nos nossos corações. É Jesus Cristo, a casa do Senhor, que a gente faz parte, que a gente está junto. Por favor, trabalha na vida de cada um aqui ouvindo, trabalha na vida de cada um que ora diante do Senhor nesse momento, para que nós nos tornemos discípulos do Senhor cada vez mais alinhados, e não que algum dia nós nos tornaremos mestres, mas que a gente possa fazer mais discípulos de Ti, multiplicar a Tua palavra, que se para nós é boa e valeu a pena, transformou nossas vidas, para que também na vida de outros possa transformar. Senhor, a gente te pede em nome de Jesus, com fé nos nossos corações, que o Senhor fará a Tua obra, que o Senhor nos levará a um lugar onde a gente possa ver, mesmo que a gente não entenda, vendo a gente possa crer também. Em nome de Jesus a gente pede, a gente ora, amém.